Você vai conhecer agora, através de fotos, uma mulher chamada Jane Pask, ou Jane Pask. É uma mulher que costuma usar vestido curto, colante, meia calça arrastão, salto alto. Ela tem cabelos louros, longos e chama a atenção dos homens por onde passa. Lindíssima. Mas a maioria dos admiradores não percebe que a glamurosa Jane tem um segredo. Ela tem 73 anos de idade, 73. Mas se passa por uma jovem da minha idade, da tua aí talvez, entendeu? Pela metade, no mínimo, né? Olha só o corpo dela, gente. Ela tem idade para pegar ônibus de graça já, concorda comigo? Mas ela dispensa isso tudo, dispensa o tricô, dispensa as atividades comuns que as amigas dela faz. E algumas pessoas podem até concordar com a opinião de que a Jane não deve se vestir dessa forma, pela idade que ela tem. Mas ela não liga e diz se tratar de um velho estado de espírito de cada um que a critica. O assunto com o Dr. José Roberto, geriatra, agora é a respeito disso, sobre essa mente do idoso. Porque a gente começou, doutor, como o doutor já viu, a Carol Borba fazendo os exercícios aqui, porque o que todo mundo quer é ter um corpo bonito. A mente de uma pessoa de mais idade, ela com o passar do tempo, ela pode ficar estagnada naquele corpo antigo que uma vez se teve, e daí começa essa busca incessante por um corpo como esse da Jane. Primeiro de tudo, isso é possível? Ela tem 73 anos. Não é frequente, né, Lu? A gente não vê isso no envelhecimento normal. Eu acho que a gente precisa chamar a atenção que isso é uma exceção, né? Dentro disso tudo, a gente teria que... Provavelmente ela faz uma coisa que é importantíssima, que é atividade física, e não é de uma certa idade. Ela, pelo jeito, fez exercício físico a vida inteira. Então, independente da estética, a questão de saúde, né? Uhum. Em termos de saúde, isso é importantíssimo, atividade física. Não deve ter fumado. A pele dela é muito boa, não sei quanto tem de cirurgia plástica junto com tudo isso, mas ela não deve ter fumado. E o cigarro prejudica não só pulmão, coração, o osso, mas também a pele. A gente pega a pele de alguém que fuma, é muito mais envelhecida do que alguém que não fuma. Independente da certidão de nascimento, a pele envelhece mais com o cigarro. Então, isso é uma coisa a se considerar. Outro fator é a genética. A gente precisaria ver a história familiar dela, se ela tem o privilégio, né? Nem todo mundo tem a mesma genética e nem todo mundo tem o mesmo privilégio. Se a gente pegar, no mundo tem várias pessoas com envelhecimento bastante diferente de outros em relação à genética. Então, esses são todos os fatores que determinam o envelhecimento. Mas eu queria chamar a atenção do envelhecimento biológico para o cronológico, né? Então, biologicamente, ela está bem diferente, envelhecida, do que o cronológico. Como você falou, todo mundo se surpreende a hora que vê a idade dela de 73 anos. Dá para acreditar, gente? Põe a foto aí, Mar, pra gente ver de novo. É impressionante, olha só, 73 anos de idade. Você acha saudável, doutor, ficar nessa busca por um corpo assim, numa determinada idade? Eu acho que a gente tem que responder isso baseado individualmente, né? Se isso faz bem para ela, inclusive psicologicamente para ela sempre buscou isso, eu acho que isso é importante, porque dentro do bem-estar psíquico dela é importante, dentro do estado do físico é bacana. E se dentro do estado psíquico dela faz bem emocionalmente para ela, eu acho que isso é salutar, né? Agora, a gente não tem que querer buscar uma coisa que não é da minha pessoa, né? Então, assim, se eu nunca almejei um grande corpo, nunca fiquei muito atrás dessa questão estética, não vai ser depois de uma certa idade que a gente vai buscar isso para agradar os outros. Eu acho que a gente tem que fazer as coisas para primeiro agradar a gente, né? A gente ser feliz no nosso interior. E aí a gente consegue envelhecer bem. E diferente, né? Envelhecer não é ficar velho, né? Ficar velho é parar no tempo. Concordo. O GH foi muito falado há muito tempo atrás e quando a gente vê, né, casos como esse da Jane, é impossível a gente não associar com o GH, que é um hormônio que o nosso próprio corpo produz e conforme os anos vão passando, essa produção desse hormônio do crescimento que se reflete no músculo, na quantidade, na sua qualidade muscular, na sua pele, vai diminuindo.
E por que eu toquei no assunto do GH? Olhando a Jane, dá a impressão de que talvez ela possa ter feito uso dessa substância, do GH. Qual que é a tua opinião? Então, na verdade, a gente não sabe se além do GH, se tem outros hormônios como testosterona e outros anabolizantes nessa questão. Eu acho que a gente é muito temeroso, né? A gente só preocupado com a estética e não se preocupar com a saúde. Porque o hormônio de crescimento já foi muito utilizado, como você disse, mas é um hormônio condenado pelas sociedades sérias, vamos chamar. Sociedades brasileiras de geriatria, americanas de geriatria, europeias de geriatria. Nenhuma dessas sociedades recomenda o uso desses anabolizantes, entre eles o hormônio de crescimento. Só para a gente citar uma coisa, se eu tenho um tumor latente, esse hormônio de crescimento corre o risco de aumentar o processo de crescimento desse tumor. Então, se eu tenho um câncer latente, eu estou piorando essa questão. E eu sempre advogo, e cada vez mais os estudos têm mostrado isso, né? Que o nosso corpo é muito perfeito, ele funciona muito bem. E se fosse para a gente continuar produzindo hormônio de crescimento na quantidade que a gente produz quando a gente é mais jovem, esse corpo ia continuar produzindo. Quer dizer, a nossa fábrica, ela é bacana, então assim, ela tem uma desaceleração, tem alterações hormonais e declínios que vão acontecendo com o envelhecimento normal. Se fosse para continuar daquele jeito, a fábrica continuaria sendo projetada para isso. E não foi, né? Existe um desaceleramento. E tudo que a gente vai muito contra a natureza, querendo intervir drasticamente nessa natureza, né? Aí não dá muito certo. Isso foi reposição hormonal para vocês mulheres, que teve uma reviravolta de uns anos para cá, com um estudo muito amplo, né? Que mostrou que a reposição hormonal tem que ser cuidadosa, não é mais aquilo tudo que a gente achava, aumenta os riscos, e aí o GH caiu por terra também, a reposição de testosterona e outros anabolizantes. Então, o GH ele só teria malefícios. Ele pode ter benefício no osso, né? Melhora a massa óssea, melhora a massa muscular, mas ele aumenta o risco de diabetes, pode piorar o colesterol, aumentando o risco cardiovascular, o risco de infarto, por exemplo, e outros, como a gente já citou, no câncer, que não se sabe. Então, ele não é recomendado porque o risco não supera o benefício. O benefício seria estético. E em termos de osso e massa muscular, nós temos exercício físico que melhora o osso, que melhora a massa muscular, nós temos a reposição de cálcio e vitamina D que melhora a massa óssea. Que seria tudo mais saudável. Mais saudáveis e consagradamente comprovado ser eficaz sem malefícios. O remédio para emagrecer, que as adolescentes adoram e que a gente é super contra aqui no Vitrine Revista, teria o remédio para emagrecer, ele seria diferente num corpo de uma mulher acima dos 50 anos, 60 anos? Os remédios de emagrecimento, os anorexígenos, estão na berlinda aí, na verdade. Hoje eles estão bastante restritos à prescrição deles. Alguns mostraram aumento de mortalidade. Apesar do emagrecimento, eles são mais taquicardizantes, eles aumentam a adrenalina do corpo e aí aumenta o risco de eu ter um infarto, ou seja, morrer do coração. Um pouco mais magro, mas eu morro mais cedo. Então, qual a vantagem disso? Que vantagem! E a outra coisa que a gente observa na clínica, e isso vários estudos também têm mostrado, a nossa experiência mostra isso, é o efeito sanfona. Enquanto eu estou tomando o remédio, eu até emagreço. E depois que eu paro de tomar o remédio, eu aumento, só que eu aumento sempre um pouquinho mais do que eu saí. Então a gente chama de efeito sanfona. Se eu sair com 70 quilos no início do tratamento, eu vou a 60, paro de tomar o remédio, volto a 72. Volto a tomar remédio, venho a 60, 62, paro de tomar o remédio, vou a 73, 74. Então é o efeito sanfona. E como você colocou agora na primeira parte do programa hoje, né, o problema, as dietas parece que todas são boas, se eu seguir elas por um tempo, né? Então não adianta eu fazer dieta milagrosa por um mês e depois descambar, né? Cair depois na cachaça, cair na bebida, cair na comida, não fazer exercício físico. E aí nós vamos ficar nesse efeito sanfona. E os medicamentos funcionam isso, né? É temporário. Eu paro de tomar o remédio. Se eu não mudar o meu estilo de vida, comendo melhor e fazendo atividade física, eu vou ganhar tudo aquilo que eu tinha perdido ou um pouco mais. Resumindo, minha gente. Resumindo, depende de quem? De você. Não tem milagre e tem que suar a camisa. Tem que suar a camisa. E para ficar com o corpão da Jane, 73... Eu acho que é muito difícil, mas né, tente fazer exercício físico. Se a gente não ficar com um corpão, pelo menos a gente vai ficar com uma boa saúde. Investe no cirurgião plástico. Um bom cirurgião plástico. Doutor, muito obrigada, viu, querido? Obrigada mesmo. A perguntinha da Elisângela, de todo mundo que ligou aqui, vai ficar para a semana que vem, porque não está relacionado com o tema. Só a Tânia que fala aqui que ela está tomando sibutramina e está ficando inchada.
Então, nós temos que ver se ela não está prejudicando a parte cardíaca e está fazendo uma retenção líquida por um problema cardíaco, está levando a um problema renal. E aí a sibutramina é um remédio para emagrecer. Esse remédio mostrou já os estudos que aumentam a mortalidade. Mas sibutramina não é remédio para emagrecer? É remédio para emagrecer. É melhor não tomar, né? Hoje ele é um remédio, tanto que ela, para comprar esse remédio, ela tem que assinar, ela tem que assinar um termo de que ela está ciente de todos os riscos que ela está correndo com a medicação. Entendi. Aí o Paulo, o que o Paulo perguntou? Se exercício aeróbico envelhece, o excesso. Não. Eu já ouvi falar uma vez. No exercício é ótimo, aeróbico é ótimo. Na verdade, não vamos fazer tanto exercício que vai ser tão prejudicial assim. É que uma vez eu ouvi falar, daí eu fui pesquisar, não achei nada comprovado cientificamente com relação a isso. De que quem corre demais fica com o rosto envelhecido. Eu desconheço essa informação. Eu também desconheço. O que a gente sabe é que atletas, em sua maioria... Alto rendimento, até por custo desse anabolismo, dos dopings que eles fazem, às vezes não são pegos. Né? Uma vez eu vi uma reportagem muito interessante com o Xuxa, aquele nadador, ex-nadador. Ele falou, nós não somos padrão nenhum de saúde. Nós treinamos demais, fazemos overtraining. Eu tenho mesmo no corpo 3 cirurgias por causa desses treinos. E a gente toma porcariada para ficar de alta performance. Não é pego no doping muitas vezes, mas toma porcariada, né? Ou seja, os dopings. E, na verdade, isso aumenta a mortalidade. Uma grande atleta normalmente morre mais cedo. Principalmente também com outro fator. Além disso tudo, quando param de ser profissional, vira barrigudinho, porque eles não fazem mais nada, nem como promoção de saúde. É extremos, né? Então isso não é legal. Obrigado, doutor. Prazer. Até semana que vem, viu? Mas até entendo a pergunta do... Foi Paulo, Kelly? Foi, né? Até entendo a pergunta do Paulo, porque uma vez surgiu isso mesmo na mídia, de que o exercício físico aeróbico intenso deixa a pessoa mais envelhecida por conta dos radicais livres, etc. Vai depender muito da tua alimentação, viu, Paulo? Por isso que exercício físico e alimentação saudável tem que andar juntinho. Imagina você sai para correr, aí depois você vai para sua musculação, faz um monte de exercício, se alimenta mal, lógico que você vai ficar com o aspecto envelhecido, né? Concorda comigo? Então tá.